E o seu programa Em Foco está de volta para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV. É sempre um grande prazer estar na sua companhia. Lembrando a você que nos acompanha via cabo, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, pode também nos acompanhar através da plataforma digital em tempo real, 24 horas por dia, através do www.redepremiumtv.com.br. Essa entrevista de hoje e outras você pode acompanhar também no nosso canal do YouTube, caso tenha perdido algum conteúdo e queira ver. Estamos recebendo aqui no nosso programa Em Foco hoje pela segunda vez Mari Craide. Ela que é nutricionista, personal trainer, também apresentadora do programa Endorfina aqui na Rede Premium e está falando sobre um assunto muito importante para que a gente possa se inteirar e ficar de olho, que é a questão dos distúrbios alimentares, não é isso, Mari? Exato. E a Mari estava falando no primeiro bloco que ela mesma já passou por esse distúrbio, daqui a pouco ela fala mais sobre isso, mas agora a gente vai colocar algumas imagens na tela para que você possa entender e identificar a diferença entre isso que a gente está falando. Vamos ver as imagens e a Mari vai falar para a gente. Essa imagem é uma imagem de anorexia clara, né? Então, tá vendo? A menina está extremamente magra, mas ela olha no espelho uma outra pessoa. E existe uma tabela de avaliação, né? Que normalmente os psicólogos aplicam muito, alguns nutricionistas também aplicam, para identificar isso, que a pessoa anota num papel, eu me vejo assim, e aí o profissional da saúde está vendo que ela está totalmente fora do que ela realmente é. Isso é para exemplificar uma anorexia. E ela jura que ela está dessa forma que ela está se enxergando. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Ela quer emagrecer mais. Muito bem. Vamos lá? Essa foto eu quis trazer para mostrar o quanto esse aspecto que a gente estava citando, a sociedade influencia, e nesse caso, profissional. Olha o caso dessa menina, o nível que ela está de saúde, o nível que ela está de anorexia, e ela está trabalhando como modelo. Né? O que é o correto aí, né? Na agência de modelo, enfim, dos responsáveis do desfile, intervirem, né? E provavelmente ela é incentivada a ficar assim pela agência. Então a gente vê, é um absurdo, né? Precisava estabelecer um parâmetro, ter um conselho de ética, uma organização dentro, né, da questão das agências de modelo, de alguém que regulamenta esse mercado para que não pudesse ter esse estímulo, né? Hoje, atualmente, tem quem diga que meninas com anorexia vão ser proibidas de desfilar, mas na prática, e isso eu vi assim recentemente, tem agências cobrando mesmo esse nível de magreza. Lamentável. E aí, para exemplificar mais ainda isso, esse é um exemplo de uma modelo brasileira que faleceu com 18 anos, pesando 40 quilos com 1,71 m. Poxa vida. Então, é que esse caso repercutiu mundialmente. Já faz tempo? Já faz tempo. Mas ele realmente foi um caso assim que foi comentado mundialmente, assim. Quer dizer, a gente Mas está vendo, né, que olhando assim, sem ela estar com uma roupa que cubra as suas pernas, seus braços, o rosto dela é muito bonito. Então, o mercado, de certa forma, quer dizer, as pessoas que vão assistir não vão nem saber que ela está nessa situação, né? Agora, quando ela coloca uma roupa que já mostra aí o seu corpo, a gente consegue perceber esse quadro, né? Mas o que me espanta é que ela está em um job, né? Ela está trabalhando. Ela está trabalhando. Ela está trabalhando. Então, é. assim, o certo é o que eu falei. A agência vira falar, você não está numa condição de saúde. Sem dúvida. E quer dizer, e o público também deveria cobrar, né? Deveria cobrar um pouco disso. É complicado. E aí eu trouxe esse caso, porque assim, quando a gente fala de anorexia e bulimia, a gente começa a falar muito a menina, mas tem casos em homens. Esse também foi um modelo que também faleceu, ficou muito conhecido, porque ele, eu não recordo o nome dele agora, né? Mas enfim, também teve uma repercussão mundial. E ele desenvolveu anorexia
e chegou a falecer. Poxa vida. É modelo e ator, né? É antes e depois. Ele antes da anorexia, e aí, enfim, com certeza começaram a exigir algum padrão e ele entrou nisso. A anorexia em homens, normalmente ocorre muito em bailarinos, é o mais clássico, né? Porque eles também têm, exige-se deles um padrão de corpo que às vezes eles entram na anorexia. Atores, né, que é o caso desse menino modelos, tem um pouco menos, mas tem também muito, muito. E esse é um caso. E aí esse é o exemplo justamente oposto, é o exemplo da vigorexia. Então, tá vendo o menino, que também tem mulheres, tá? É gigante, enorme, e ele se olha no espelho e, né, como o pessoal aí de academia fala, e se vê como um frango, né? Quer dizer, não tá bom ainda, deixa eu passar o titio Arnold ali nos tempos áureos dele. E aí entra num ciclo, né? E aí ele quer tomar mais anabolizante, usar mais suplemento, comer mais, e ele nunca tá satisfeito com a imagem. E as pessoas ao redor devem falar, você já tá bom, já tá num peso legal, e ele deve achar que as pessoas estão querendo ser bacanas, né? Então... Exato. Isso é o que é clássico que você comentou. Porém, o que acontece com a pessoa que tem transtorno alimentar? Normalmente ela encontra um grupo, né? Então, tem meninas com anorexia com um grupo onde elas trocam dicas de como não comer, como vomitar, né? As que têm bulimia. E na vigorexia é um pouco menos claro, mas assim, normalmente o que acontece? É um grupo, né? E os meninos lá, e eu tô tomando anabolizante com esse, eu tô indo no médico tal, e aí eles também são um grupo fechado. Então, ok, você chega pro seu amigo que tá com vigorexia e fala, cara, você já tá ótimo, você já tá enorme e tal, mas aí depois ele vai no grupinho dele e fala, vamos lá, vamos crescer mais tanto, vamos tomar tal coisa. Então, eles encontram um grupo... E sempre buscam um padrão, assim, que quando já atingiu o resultado, aí busca um espelho maior, né? Alguém que tá mais ali... Exatamente. Maior de todos. Exatamente. Mari, agora é o seguinte, eu queria que você falasse um pouco pra gente, até a título, para que todo mundo saiba, não é? Que todas as pessoas na vida passam por dificuldade, independente seja qual o momento, e a Mari hoje está super bem, né? Personal que está nativa, apresentadora do programa Endorfina aqui pela Rede Premium que vai estrear. E para que fique o exemplo de que tudo pode ser superado, eu vou pedir para ela contar um pouquinho do caso dela, como é que foi quando você teve anorexia. O meu foi bulimia. Bulimia, né? Então, eu comecei justamente com essa coisa de entrar na academia, buscar o corpo que eu julgava perfeito. E aí, em um determinado momento, eu realmente comecei a ganhar peso, porque isso é importante falar. Normalmente, o transtorno alimentar, ele começa com dietas muito restritivas. Esse é o início. Então, em um determinado momento, eu entrei na academia e eu comecei que eu tinha que fazer dieta. Só que eu entrei em dietas muito restritas. Quando você fica horas sem comer, o comum, né, é que quando você vá fazer a primeira refeição depois desse jejum, né, longo, você coma sem controle. Você coma de forma... Para hibernar, né? Exato, você come de forma descontrolada. Após esse episódio, vem a culpa. Então, você fala, eu comi muito, eu treinei tanto, eu não acredito que eu joguei tudo fora. E aí, depois é que vem a sua solução. E aí algumas meninas vão para bulimia, alguns meninos vão para bulimia, que preciso excluir isso do meu corpo. Então alguns vão vomitar para tirar aquilo. Eu não era bem sucedida nisso, né? Não conseguia vomitar. E tem os que vão para horas na academia tentando eliminar, que era o meu caso, e uso excessivo de laxantes, né? Ou remédios para emagrecer, no intuito de... E aí você entra num ciclo. E esse é o seu ciclo. Você come muito, você faz dieta, depois você acaba comendo muito, se culpa e depois tenta solucionar aquilo. No meu caso, não chegou a ser um caso grave, até porque eu tinha mais esse lado da ortorexia, né, de querer comer saudável. Então, eu procurei uma nutricionista, ela detectou e ela já começou a me ajudar. E ela foi realmente, assim, uma nutricionista mais sensível, né, para me ajudar. E aí, entrando na faculdade de Educação Física, também me ajudou. E é legal falar isso, uma nutricionista mais sensível, porque
um fato curioso é que existem muitos casos de transtorno alimentar dentro do curso de nutrição, porque a tendência de muita gente que tem transtorno alimentar é ir estudar nutrição. Entendi. Então, às vezes, se você tem um filho, uma filha que está passando por um transtorno alimentar, avaliar se aquela nutricionista não passa por isso é importante. Porque ela pode... E nem sabe, né? Nem sabe, às vezes razão. não vai ajudar. Então, é legal procurar um psicólogo para estar fazendo esse acompanhamento em paralelo ao nutricionista. Ótimo. Olha, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas eu vou pedir para a Mari falar um pouquinho da novidade do programa dela que está surgindo aqui na casa, que é o programa Endorfina, e explicar para você aí o que você pode esperar desse programa aqui na programação da Rede Premium. Então, endorfina, assim, por conta de tudo isso que a gente acabou de conversar, né, dessa minha busca pelo emagrecimento, da bulimia, eu sempre fui uma pessoa que buscou o emagrecimento praticando diferentes tipos de atividade física. E aí, o que eu costumo falar, apesar disso ser algo ruim, para mim foi algo que refletiu de forma positiva, porque eu sempre experimentei diferentes atividades físicas. E aí agora eu estou levando isso para o programa. Então, em cada semana eu experimento um esporte diferente, mostro um esporte diferente, uma atividade física diferente e discuto com profissionais especializados naquele esporte ou naquele assunto do dia aquele tema. Então, assim, é aquela história, né? Algo que poderia ter sido negativo hoje é totalmente positivo e eu estou levando de forma saudável através do programa Endorfina. Muito bem. E o público pode esperar, então, bastante conhecimento, né? Exemplos dentro da área. Ah, com certeza. Com certeza, porque no segundo bloco eu sento com profissionais que eu confio para conversar sobre o tema do dia. E assim, eu venho com a minha experiência como personal, mas, né, por mais que eu conduza como apresentadora, eu cito exemplos que eu tive na prática e aí, enfim, converso com dermato, médicas, né, com nutricionista, psicólogo, físio, diferentes assuntos, assim. Então, realmente vai ser um programa muito rico de informação, assim, posso garantir isso. eu vou assistir, eu vou aguardar, hein? Espero. Chama o pessoal para assistir aí e fala que horário que vai passar pra gente. Pode deixar. Olha, essa foi a entrevista agora com a Mari Kreide, ela que já esteve aqui conosco no programa Em Foco e novamente veio hoje para falar sobre esse tema que precisamos ficar de olho não só na nossa saúde, mas também das pessoas que estão ao nosso redor com relação a esses distúrbios que podem aparecer. Quem gosta, cuida. Quem gosta, tá de olho. Quem gosta, ajuda. Então, Mari, obrigado pela sua participação aqui hoje. Viu? Obrigada a você. E vamos acompanhar o Endorfina, hein? É isso aí. Todo mundo aqui vai ter que ficar saudável nessa emissora. Muito bem. Obrigado, viu? Imagina. Esse é o programa Em Foco para você aqui na tela da Rede Premium. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa, mas amanhã, no mesmo horário, tem mais para você, ok? Então, nos vemos amanhã. Um abraço.